Eu queria começar lendo aqui capítulo 8 do Evangelho de João, João capítulo 8. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, bem famosa, e eu tenho certeza de que nessa noite a sua vida vai ser transformada a partir dessa passagem. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1, fala assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo. Ele voltou ao templo. E todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, de acordo com a lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocar Jesus à prova e terem do que acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistiram bastante, Jesus ele ergueu e disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se de novo, ele continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé, no mesmo lugar. Então, levantando-se e não vendo mais ninguém senão a mulher, Jesus perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Então ela respondeu: Ninguém. Então Jesus disse: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Feche seus olhos rapidinho, vamos orar. Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar durante essa palavra. Espírito Santo, venha nos guiar, venha nos revelar, Paizinho, venha derramar sobre nós, Paizinho, espírito de sabedoria e discernimento, Pai. Que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Espírito Santo, venha agora também já começar a tirar qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de peso, de vergonha, de ansiedade, de medo. Espírito Santo, que venha ser o Senhor falando através de mim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, isso aqui eu nem preciso entrar tão profundo, todos nós sabemos por experiências próprias e também pelo que a gente acaba vivendo. Qualquer tipo de pecado, ele traz uma consequência para a gente, terrena e também eterna. Só que muitas vezes quando a gente acaba de pecar, a gente acaba sentindo aquele peso da condenação, a gente sente o peso da culpa, a gente sente o peso do medo, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos distancia do Pai, o pecado nos distancia de Deus, ele nos coloca numa posição onde a culpa e a vergonha, onde a condenação tem livre acesso a nós. E eu queria começar falando de uma experiência que eu tive, e foi bem engraçada. Eu estava numa festa de um amigo meu, e ele tinha acabado de fazer 18 anos, ele não é cristão, e eu fui convidado para a festa, eu sou amigo dele de infância, só que como ele fez 18 anos, ele teve algum... Quem faz 18 anos não é cristão, eles têm o jeito de comemorar deles um pouquinho diferente. E aí, eles estavam todo mundo já bêbado, estava todo mundo, tá ligado já como é. E aí, no meio da festa, na hora do parabéns, a mãe dele me puxou e falou: Ei, Lorenzo, vem aqui. Eu queria que você orasse para a gente poder cantar o parabéns. E aí eu falei: tudo bem, tia, sem problema, vamos orar, vamos cantar o parabéns. E aí na hora que eu comecei a juntar o pessoal: ei, vem pra cá, vamos orar, vamos todo mundo aqui orar pela vida dele. Uma menina parou assim e falou: Lorenzo, calma aí. Eu tô bêbada. Tipo, eu tô totalmente em pecado. Se eu orar, Deus vai ouvir a minha oração? Se eu orar, Deus ele vai... Sabe, tipo, o que vai acontecer comigo se eu orar em pecado, se eu orar com bêbada, se eu orar drogada, se eu orar de alguma outra forma, em algum outro pecado? Lorenzo, eu não posso orar agora. Aí eu olhei para ela e falei: calma. Em Cristo, em Cristo, toda a culpa, todo medo é tirado. Em Cristo, toda a condenação é tirada. E ela começou a olhar para mim, ela começou a ficar sem reação. Eu falei: ei,
se você não entrar na presença de Deus, nenhuma outra forma vai alterar você, nenhuma outra forma vai transformar você, porque somente a presença de Deus, somente o amor de Deus pode nos transformar. Somente o caráter de Cristo pode nos transformar. Então, Lorenzo, isso é muito simples, só que a nossa conduta está muito baseada em justiça própria, e a gente tem medo de entrar no Santo dos Santos, a gente tem medo de entrar na presença de Deus, porque a gente olha para um pai que vai nos condenar, para um pai que vai nos punir, para um pai que vai pesar a mão sobre a gente. E eu fui fazer uma pesquisa, e não foi uma pesquisa muito difícil, eu só coloquei no Google, foi bem fácil de achar, na verdade, sobre o que leva uma pessoa a cometer o adultério. O que leva uma pessoa a querer trair, sabe? A sentir essa vontade e ir em direção a isso. E o Google é sensacional. Foi 5 minutos eu achei a resposta. Tava lá, falta de amor, falta de carinho, falta de tempo e atitudes que não demonstram um amor genuíno. Então, eu quero que você se coloque agora no lugar dessa mulher. Essa mulher, ela cometeu um ato de adultério, provavelmente por uma relação destruída, por um relacionamento destruído, e agora ela acabou de ser pega. Eles acabaram de puxar ela literalmente em flagrante. E essa mulher, ela está agora com um sentimento de medo e de condenação absurdo sobre ela, porque ela não só cometeu o ato, como ela também foi pega durante o ato e exposta a todas as pessoas. Ela perdeu o respeito, ela perdeu a confiança das pessoas que a amavam. E até aqui, eu só quero que você entenda o que está acontecendo, o que está passando dentro dela. Eu quero que você realmente visualize isso. Eu quero que você realmente visualize como essa mulher está se sentindo. Qual o sentimento que ela está tendo. Como que está a cabeça dela nesse momento. E agora a gente vai andar aqui vamos andar aqui, né? No texto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te libertar de toda a condenação que o diabo colocou sobre você. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai tirar toda a vergonha, toda a ansiedade, todo o medo que o diabo colocou sobre você. No verso 1, fala que Jesus, logo pela manhã, eu quero que vocês gravem esse detalhe, logo pela manhã, Jesus ele vai ao templo. E lá no templo, todo o povo ele foi ao seu encontro. Então Jesus se assentou e passou a ensiná-los. Uma vez me perguntaram, Lorenzo, quando você fala sobre Jesus, por você ser cristão, você já perdeu amigos por causa disso? E para ser muito sincero, eu olhando na vida de Jesus, eu não via Jesus com poucas pessoas em volta. Eu nunca li uma passagem, se você pegar o evangelho e você ler, todas as vezes que Jesus vai para algum lugar, ele tem uma multidão seguindo ele, um povo seguindo ele, milhares de pessoas atrás dele. Então, na verdade, eu nunca perdi amigo por ser cristão, mas eu já perdi amigo por não ser cristão. Eu já perdi amigo por mentir, eu já perdi amigo por causa do meu orgulho, por causa da minha teimosia. Sim, por não ser cristão eu já perdi muitos amigos, mas por ser cristão, não, eu nunca perdi. E aqui a gente tem um cenário maravilhoso. Jesus, eu quero que você olhe em volta da sua casa. Olhe em volta da sua casa e tenta imaginar um monte de cabecinha sentada, porque aqui eu tenho certeza que tem muita gente, e tem tanta gente que não caberia dentro da sua sala, nem do seu quarto. Então Jesus, ele está lá, sentado, e ele está ensinando para dezenas de pessoas. E a gente olha, né, para isso e fala, uau, que prazer, né, que privilégio que essas pessoas têm por ter Jesus ali ensinando elas. Que privilégio que essas pessoas têm de ter o próprio Deus ensinando a elas. Mas a boa notícia é que Jesus mesmo diz, é muito melhor de que eu vá para que o Espírito Santo venha e que o Espírito Santo ele vai ensinar as mesmas coisas que eu ensinei.
Então, antes, eles tinham Jesus, só que eles só podiam ter encontro com Jesus quando ele estava no templo, quando ele saía, quando ele ia dar uma volta, quando ele ia ensinar. Só que hoje nós temos acesso direto e aberto ao Espírito Santo dentro do nosso quarto, dentro do templo, dentro da igreja, dentro do banheiro, na cozinha, em casa, no carro, em qualquer lugar. Nós temos acesso totalmente aberto e direto a Deus. Então, vamos continuar. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e colocou-a no meio de todos. O texto faz questão de nos mostrar que eles não só pegaram ela em flagrante, como a colocaram no meio de todas as pessoas. Não só pegaram ela durante o ato, como fizeram questão de colocar no meio de todo mundo. Imagine, de verdade, a vergonha e o medo que essa mulher está sentindo. Imagine o que está passando dentro do coração dela. Imagine a apreensão que ela está sentindo, o suor que ela tá produzindo. Pelo menos eu estaria assim, eu estaria a mil. Porque eu não vou contar experiências agora, porque eu não tenho tempo, eu tenho que ser bem rápido. Mas quando você é pego durante o pecado, qualquer tipo de pecado, tanto na mentira, quando alguém descobre que você está mentindo, cara, é a pior sensação do mundo. Você não sabe onde enfiar a cabeça. Então imagina ela na frente de Jesus, como estava a reação dela. Só que Jesus, ele tem algo incrível que eu tento aprender cada dia mais com Jesus. Jesus, ele não procurava ensinar somente com palavras, mas Jesus, ele procurava ensinar com atitudes. As ações de Jesus falam muito mais do que somente as palavras dele. Gente, calma. As palavras de Jesus são perfeitas, agradáveis, bondosas, mas as atitudes de Jesus mostram e revelam verdadeiramente quem ele é. O autor da vida, ele quer nos ensinar a escrevê-la. Ele quer que a gente permita com que ele nos ensine para que a gente haja da mesma forma que ele agiria. Então, os mestres pegaram a mulher e colocaram ela no meio de todo mundo. E na lei, Moisés ordena que toda mulher pega, durante o ato do adultério, ela deve ser apedrejada. E aí, os fariseus olham para Jesus e falam: e aí? O que você diz? O que você diz? Na lei está falando isso. O que você diz, Jesus? Então eles colocam Jesus literalmente num jogo assim, num X, e ele precisa agora tomar uma ação que vai surpreender todas as pessoas. Eu gosto de ler como se fosse uma história, como se fosse um filme, porque literalmente aqui eles não sabem o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer, mas eles estão... E agora? Jesus, ele está num spot ali que ele não tem mais saída. Conseguimos prender Jesus. Só que Jesus, ele não responde. Jesus, ele abaixa a cabeça e ele começa a escrever. E os escribas, eles tinham a lei, a letra da lei na cabeça deles, só que eles não tinham a essência da lei no coração. Os escribas, eles tinham a letra da lei na cabeça, mas não tinham a essência dela no coração. Então eles chegam a Jesus já apresentando a lei, já apresentando as consequências. Eles sabiam tudo de cor, sabiam tudo porque eram mestres, só que eles não tinham a essência da lei no coração. E a essência da lei é amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. E o que eles não tinham na cabeça também, eu acho que eles não estavam no Sermão do Monte, mas no Sermão do Monte, Jesus, ele deixa claro que todos nós fomos destituídos da glória. Todos nós caímos em Adão. Durante o Sermão do Monte, Jesus, ele leva a lei ao mais puro lugar. Então, não somente ela que estava em adultério cometeu o pecado, como qualquer um daqueles homens olhassem para ela e desejassem ela, também estavam em pecado. Então a lei, ela não pode ser colocada somente como isso está certo, Isso aqui mais ou menos. Não, a lei, ela tem que ser colocada no mais puro lugar dela. E no mais puro lugar, até os homens que olhassem para ela e a desejassem,
estariam também em pecado. Então, os mestres estão ali, todos eles, prontos para apedrejá-la. Eu imagino, pelo menos isso aí é uma coisa da vida, se você está indo para a praia surfar na expectativa de pegar onda, você está levando uma prancha com você. Se você está na expectativa de, sei lá, ir no McDonald's comer alguma coisa, você está levando dinheiro com você. Então, se esses mestres eles estão indo na expectativa de apedrejar elas, creio eu que eles todos estão com uma pedra na mão. Porque não faz sentido eles quererem apedrejar alguém sem uma pedra na mão. Certo? Então, eles todos com uma pedra na mão, andando e chegam em Jesus. Falam com Jesus. E Jesus totalmente ignora eles. Então Jesus ele levanta, depois de muita insistência. Eles olham para Jesus. Jesus olha para eles e fala: Ei, calma aí. Aquele que nunca pecou, aquele que não tiver erro algum, que atire a primeira pedra. Então, um por um, eu imagino a cena, ele segurando uma pedra na mão e um por um, soltando e a pedra caindo. E Jesus ali, porque fala que após Jesus falar isso, ele abaixa de novo a cabeça e começa a escrever na terra. Então, Jesus ele não está olhando a cena, mas eu fico imaginando só ouvindo cada pedra, uma por uma, caindo, uma por uma, caindo. E todos eles saindo, do mais velho ao mais novo. Mas todos saíram. Porque em Gênesis 3, quando Adão pecou, todos nós nascemos em Adão, também pecamos com ele. Todos nós pecamos em Adão. Só que a graça de Deus ela é maravilhosa. A graça de Deus ela é maravilhosa e agora vai entrar a melhor parte da pregação para mim. Presta atenção. Olha só. Como insistiram em perguntar? Inclinando-se. Beleza. Jesus ele levanta e ele olha ao redor e agora não tem mais ninguém. Está apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. E mais uma vez eu paro e penso, o que deve estar passando na cabeça dessa mulher? Se os mestres da lei, os caras que sabiam a lei, queriam apedrejar ela até a morte, quanto mais o mestre deles. Quanto mais o próprio Deus que escreveu a lei. Se ela estava com o pensamento de que os mestres, os religiosos, os fariseus, queriam apedrejá-la, quanto mais então o cara que estava acima deles. Eu fico imaginando, a cabeça dela devia estar uma loucura, ela não sabia o que pensar, devia estar suando frio, literalmente. Só que Jesus ele olha, levanta a cabeça e fala: Ei, cadê eles? Onde estão as pessoas que te condenaram? Não tem ninguém aqui. Você está livre de condenação. Você está livre do medo, você está livre da culpa. Só que, enquanto eu estava lendo isso, e eu quero voltar agora no início, olha o problemão que os mestres e os fariseus, enfrentaram. Eu não sei se você lembra, mas toda essa passagem aconteceu pela manhã. Tudo isso aconteceu logo pela manhã, assim que o sol tinha nascido, estava tudo pela manhã. E os fariseus eles chegaram com Levítico 20 na ponta da língua para poder acusar a mulher. Só que eles esqueceram de Lamentações 3. Em Lamentações 3 fala que a graça, o amor e a bondade de Deus são renovadas toda manhã. A cada manhã a bondade e a misericórdia de Deus elas são renovadas. Então, justamente nessa manhã, a bondade e a misericórdia de Deus, ela tinha sido renovada e por isso essa mulher recebeu o perdão. Mas calma, Jesus ele também é fiel à sua palavra. Então, Lorenzo, como pode Deus ser amoroso e bondoso com essa mulher e quebrar a sua própria lei? Jesus ele não quebrou a lei, Jesus cumpriu a lei. As pedras que deveriam ir sobre a pessoa culpada foram lançadas sobre o único justo que a terra já viu. Naquele momento que Jesus estava escrevendo na terra, eu fiquei parando e fiquei pensando, o que será que ele está escrevendo na terra de tão importante? Naquele momento de condenação, de vergonha que aquela mulher estava passando, o que será que Jesus estava escrevendo de tão importante na terra?
Então o Espírito Santo me levou para Êxodo capítulo 31. E Êxodo capítulo 31 fala assim, no último versículo: quando o Senhor Deus terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, ele entregou a Moisés as 2 tábuas de pedra gravadas com o termo da aliança, escritas com o dedo de Deus. As pedras, elas simbolizavam a lei, só que naquele instante, a velha aliança que foi apresentada a Jesus, que os fariseus levaram a pedra, simbolizando a velha aliança, simbolizando a lei, naquele mesmo instante, Jesus está escrevendo uma nova aliança, uma aliança onde a lei estaria gravada no coração e não em pedras, onde o medo foi substituído pela ousadia, onde a vergonha foi sucedida pela confiança, onde a morte foi vencida pela vida. Aquele que não tinha pecado algum, ele se fez pecado. Aquele que não conheceu pecado algum, sobre ele caiu as pedras que eram para cair sobre ela. Mas Lorenzo, calma, tem mais uma pergunta, eu não estou entendendo. Como que caiu sobre ele se Jesus ainda estava vivo? Jesus não tinha morrido ainda, a cruz não tinha acontecido. Só que em Apocalipse, versículo 8 do capítulo 13, diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Antes mesmo do mundo tomar forma, o Cordeiro de Deus já estava morto. A graça, ela não existe a partir da nova aliança, mas a graça, ela sempre existiu, e a graça é uma pessoa, e essa mulher estava tendo um encontro pessoal com a graça, ela estava tendo um encontro pessoal com Jesus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava morto, e sobre ele caiu todas as pedras, sobre ele caiu toda a culpa, sobre ele caiu toda a condenação, sobre ele caiu toda a vergonha, todo o medo, ansiedade, para que hoje nós pudéssemos ser libertos, para que hoje nós pudéssemos ter a dádiva da não condenação. Romanos 8, em Cristo não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, pois Ele levou sobre si toda a condenação na cruz. A obra foi consumada. E eu prometo que eu já estou no final. E eu só queria finalizar. Eu queria finalizar de uma forma que você entendesse bem esse finalzinho do texto. Jesus, ele olha para ela e fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ah, Lorenzo, mas você está falando sobre não ter condenação, você está falando sobre Deus ter tirado o medo, Deus ter tirado a vergonha, mas você não pode esquecer que ele olhou para a mulher e falou: vá e não peques mais. Correto. Realmente. Mas antes de Jesus falar: vá e não peques mais, Jesus olhou para ela e falou: eu não te condeno. Essa é a dádiva da não condenação. Hoje em dia a gente tem uma igreja, a gente vê muito, uma igreja que impõe regras, e caso você não a siga, então haverá condenação sobre você. Da mesma forma, o contrário. Hoje a gente vê uma igreja que impõe regras, e caso você a siga, então não tem condenação sobre você. Se você seguir a lei, não tem condenação sobre você. Mas Jesus está mostrando algo diferente. Jesus está mostrando: primeiro, não há condenação sobre você. Ei, não há condenação sobre você. Primeiro, eu não te condeno. E segundo, vai, não peques mais. Por quê, Lorenzo? Porque quando você entende que Cristo te libertou, quando você entende que a obra foi consumada, quando você entende que o sangue de Jesus foi suficiente para tirar todo o pecado de você, para te libertar do seu vício, para libertar do seu medo, da sua culpa, então agora você pode ir e não pecar mais. Porque agora você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Paulo vai dizer que debaixo da graça nós temos liberdade. Não libertinagem, mas liberdade para ir e não pecar mais. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Papai, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha tocar agora, Paizinho, em cada pessoa online, cada pessoa que está assistindo esse culto. Espírito Santo, venha tocar. Espírito Santo, venha derramar sobre elas
o teu sangue, Jesus, o teu sangue que foi derramado na cruz, derrama sobre a vida delas. Pai, em nome de Jesus, tira todo medo, em nome de Jesus, tira toda culpa. Espírito Santo, em nome de Jesus, lança por terra agora, Espírito Santo. Lança por terra agora qualquer tipo de condenação. Qualquer tipo de condenação que tiver na cabeça deles, Pai, tira agora em nome de Jesus. Jesus, você mesmo disse, o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Então, em nome de Jesus, alivia, papai. Nessa noite de esperança, alivia, papai. Tira esse fardo pesado, tira essa condenação. O Espírito Santo não condena, o Espírito Santo não acusa. Em nome de Jesus, papai. Que essas pessoas venham ser libertas agora, no nome de Jesus. Amém